Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo aqui de lesão corporal. Já vimos lesão corporal leve, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Vamos ver agora os demais parágrafos do artigo 129. Vamos começar na lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º está aí na tela. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte, a lesão, né? E as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Vem comigo. Se o agente age com violência contra a vítima, querendo o resultado morte, homicídio. Tranquilo, dolo direto de homicídio. Se o agente age contra a vítima sem a intenção do resultado, mas assumindo o risco de produzir, homicídio, por dolo eventual. Por isso que o tipo penal aqui, ele já exclui as hipóteses de dolo direto e de dolo eventual. Porque se houver dolo direto ou dolo eventual em relação ao resultado morte, nós estaremos diante do crime de homicídio. Fácil, tranquilo. O que esse tipo penal ele vai proteger é quando o agente tem a intenção de praticar uma lesão corporal, a intenção do agente, o dolo do agente é voltado para uma lesão corporal. Então o que vai diferenciar o homicídio da lesão corporal seguida de morte? O dolo. Tá bom? A intenção, dolo, intenção do agente, aqui na lesão corporal seguida de morte, voltado, né, o dolo, para praticar lesão corporal. Tá bom? O dolo dele não é voltado para a prática do resultado morte, tampouco ele assume o risco de produzir esse resultado morte. Segundo ponto importantíssimo, galera. Se o dolo dele é voltado para praticar lesão corporal, mas ele acaba gerando um resultado morte, nós temos, portanto, um crime préter doloso. Vem comigo. O dolo da gente é causar lesão corporal. O resultado é mais grave do que ele pretendia. O resultado acaba gerando uma morte. Dolo no resultado, dolo na conduta, culpa no resultado. Tranquilo? Muito bem. Então, trata-se de um crime préter doloso. Se é um crime préter doloso, como vocês bem sabem, é um crime que não admite tentativa. É impossível eu tentar praticar uma lesão corporal seguida de morte. Ou eu tento praticar uma lesão corporal e não consigo gerar essa lesão corporal, ou eu pratico uma lesão corporal e gero uma lesão corporal na vítima, ou então eu pratico a morte, eu atuo contra a vida da vítima com ânimos necandi para matá-la e ela vem a morrer. Ou eu tento matá-la e eu vou responder pela tentativa. É impossível eu tentar praticar um crime préter doloso. Um crime em que há dolo na conduta e culpa no resultado. Beleza? Então não há que se falar na tentativa da lesão corporal seguida de morte. Muito bem, galera. O nome desse delito aqui, inclusive, ele é chamado por alguns doutrinadores de homicídio préter doloso. Tá bom? Professor, você acha que vai cair assim na nossa prova? Acho que não, tá? Mas vai que cai aí. Se cair homicídio préter doloso, você já sabe que se trata da lesão corporal seguida de morte. Muito bem, vamos ver aqui alguns parágrafos. Primeiro, parágrafo 4º, olha só, diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Galera, a gente já falou sobre isso daqui, não falou? Falou lá no artigo 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Aqui, portanto, será a lesão corporal dolosa privilegiada. Por que é a lesão corporal dolosa privilegiada? Porque o parágrafo 4º não se aplica à lesão corporal culposa. Tá bom? Não vou entrar em maiores detalhes aqui porque as mesmas hipóteses que estão previstas aqui na lesão corporal
privilegiada são as mesmas lá do homicídio privilegiado, tá bom? Então os mesmos comentários que a gente fez lá se aplicam aqui para a gente não perder muito tempo. A diferença entre relevante valor moral, relevante valor social, sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, todos esses comentários a gente já fez lá nas aulas do artigo 121, nas aulas de homicídio, beleza? Substituição da pena, parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. De R$200 mil a R$2 contos. Aqui não precisa levar em consideração, não. O que tem que levar em consideração? O parágrafo 5º se aplica somente às lesões corporais leves ou culposas. Tá bom? Não se aplica às hipóteses de lesão corporal grave ou gravíssima. Então ele pode substituir a pena de detenção pela de multa, primeiro, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que são as hipóteses de relevante valor social, relevante valor moral, ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou, inciso 2º, se as lesões são recíprocas. Vem comigo aqui, professor, é possível haver lesão corporal recíproca? É possível. Professor, eu achei que não era possível, porque quando uma pessoa agride, a outra age em legítima defesa. Ou se essa daqui agride, essa daqui que está em legítima defesa. Então eu achei que não era possível lesão corporal recíproca. Cuidado, pessoal, é sim. Muitas vezes, ambos os agentes, eles atuam com dolo de lesionar um ao outro, sem estar presente a legítima defesa, tá bom? É aquela história, quando um não quer, dois não brigam. É exatamente isso. Aqui, quando dois querem brigar muitas vezes, não há que se falar em um agindo em legítima defesa e somente o outro praticando o delito. Às vezes, ambos estão agindo com dolo, ambos têm a intenção de lesionar um ao outro, e aí a gente pode ter o delito de lesão corporal recíproca. Atenção, vão me perguntar, professor, as culpas, elas vão se excluir? Ou seja, como os dois praticaram o delito, um fala, não, tá, tudo bem, vamos deixar isso para lá, vamos deixar isso para cá. Essas culpas se excluem? Não, no direito penal não, tá bom? Ambos vão responder pela lesão corporal. Mais um detalhe, se for uma lesão corporal leve, e é o caso aqui dessa hipótese desse parágrafo 5º, se a lesão corporal for leve e os agentes, eles decidem de prosseguir na persecução penal, ou seja, se eles não representam um contra o outro ou se retratam após a representação, é possível que eles não venham responder por delito algum, porque trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, como a gente já viu. Beleza, galera? Só atenção nisso daí, é sim possível essa hipótese de lesão corporal recíproca. Parágrafo 6º, e aqui a gente entra na lesão corporal culposa. Olha só a pena, 2 meses a 1 ano. É uma pena bem pouco diferente da lesão corporal leve, tá bom? Inclusive a pena máxima de 1 ano é a mesma da lesão corporal leve e da lesão corporal culposa. O que eu quero chamar a atenção para vocês em relação à lesão corporal culposa? Tá aqui. Ela somente pode ser cometida mediante negligência, imprudência ou imperícia. Tá bom? Negligência, imprudência ou imperícia. Veja, estou eu andando de bicicleta, conduzindo minha bicicleta numa ciclovia, de repente passa um desavisado e vem em frente, bem em cima da minha bicicleta, não tenho tempo de frear, eu acabo o atingindo e praticando lesões contra essa pessoa. Veja, meus amigos, houve uma lesão corporal, essa vítima sofreu lesões corporais? Sofreu. Eu devo ser responsabilizado pela lesão corporal culposa contra essa vítima? Não. Professor, mas houve o resultado lesão corporal. O problema é da vítima, culpa exclusiva da vítima. Ela que vai para o hospital e se cure. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque eu não agi com negligência, eu não agi com imprudência, eu não agi com imperícia. Eu estava na minha ciclovia, foi ele que atravessou. Eu não agi com nenhuma culpa. E o direito penal brasileiro não admite a responsabilidade penal objetiva. Beleza. Outra situação, eu agora estou andando numa calçada, andando de bicicleta numa calçada cheia de pedestres e eu começo a acelerar, sabendo que eu posso eventualmente acertar uma pessoa ali, mas eu acredito que a minha habilidade é suficiente para não acertar ninguém. Eventualmente,
eu acabo não percebendo que passa uma criança na minha frente, eu atropelo essa criança e venho a causar lesões nessa criança. Pessoal, atenção, nesse caso houve imprudência da minha parte ao conduzir a minha bicicleta numa calçada que haviam vários pedestres, beleza? Então, nesse caso, sim, eu respondo pela lesão corporal culposa. Só para lembrar vocês exatamente esse ponto, que só vou responder pela lesão corporal culposa se eu tiver agido com negligência, imprudência ou imperícia. Muito bem. Outro detalhe importante em relação à lesão corporal culposa. A maioria dos exemplos, aliás, a maioria não, mas muitos exemplos que as provas trazem pra gente é da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Cuidado, isso aqui já foi cobrado em prova. A prova vem e descreve para você uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E ela vai dizer o quê? Que o agente tem que responder pelo artigo 129, parágrafo 6º. Certo ou errado, pessoal? Errado. Se a lesão corporal culposa for causada na direção de veículo automotor, a gente tem um delito específico, o princípio da especialidade, artigo 303 do CTB. Tá bom? Lembre-se disso. Se for uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não responde aqui pelo artigo 129, parágrafo 6º, não. Responde lá pelo artigo 303 do CTB. Na tela. Artigo 129. Calma aí, volta aqui. Só mais um detalhe importante. Em relação à lesão corporal culposa, ela não se distingue em lesão corporal leve, grave ou gravíssima e nem a seguida de morte. Tá bom? Atenção em relação a isso. E até por isso, por essa razão aqui, que ela chega a 1 ano de pena. A lesão corporal culposa, ela não vai distinguir lesão corporal leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Ou melhor dizendo, ela vai distinguir. Só que ela vai distinguir na hora da pena. Todas essas hipóteses serão lesões corporais graves, serão uma lesão corporal culposa do parágrafo 6º. Vou fazer só uma retificação aqui que eu me empolguei. A seguida de morte não, porque a seguida de morte ela vai ser, se houver uma lesão culposa e que venha a seguir morte, o agente vai responder pelo homicídio culposo, tá bom, pessoal? Só para retificar. Mas vai responder pela lesão corporal leve, grave ou gravíssima, responde por essa hipótese aqui do parágrafo 6º. Aí, obviamente, o juiz ele vai considerar as gravidades da lesão em relação à dosimetria da pena na hora que ele for estabelecer a pena, beleza? Só para ficar claro isso daqui para vocês em relação à única hipótese que a gente tem de lesão corporal culposa, que é o parágrafo 6º, e ela vai se aplicar tanto à lesão corporal leve quanto à grave e à gravíssima. Muito bem, vem comigo. Voltando aqui então, artigo 129, parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Vem comigo. Vocês vão reparar que vários dispositivos da lesão corporal vão se referir ou vão levar a gente de volta lá para o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, tá bom? E é o que vai acontecer aqui, olha só. Então, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Eu trouxe para vocês aqui os parágrafos 4º e 6º. Olha só como é que ficaria, então. Na lesão corporal culposa, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte, ofício. E galera, tudo isso daqui a gente já comentou e os comentários feitos lá no artigo 121, no delito de homicídio, serão aplicados aqui também, tá bom? Então a gente não vai repetir. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso ou sendo dolosa a lesão corporal, tá bom? A lesão corporal, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 6º. A pena é aumentada, e aqui tem que ter um detalhe, importante. A pena é aumentada de 1/3 até a metade? Não. Para lesão corporal, não. Por quê? Porque o parágrafo 7º falou que é somente o aumento de 1/3. Então, a pena é aumentada de 1/3 se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Beleza, pessoal? Então, só atenção nessas diferenciações aí. Não há qualquer dificuldade, é só lembrar do que a gente já estudou lá no artigo 121.
Beleza? E tem mais uma. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Vocês lembram o que estava no parágrafo 5º do artigo 121? O perdão judicial. Tá bom? Então, aquelas hipóteses de perdão judicial também vão se aplicar aqui na lesão corporal. Na hipótese de lesão corporal culposa, lembrando que só se aplica às hipóteses culposas. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Também não vamos repetir aqui os comentários, porque a gente já falou amplamente sobre esse assunto aqui lá quando a gente tratou do crime de homicídio, beleza? Quem não assistiu a aula lá, galera, volte, assistam as aulas, porque a gente fez comentários importantíssimos sobre esses parágrafos e que eles podem vir a ser cobrados aqui dentro do delito de lesão corporal, beleza? Muito bem, vamos chegar agora num dos pontos mais importantes, talvez o ponto mais importante dessa aula aqui agora, que é a violência doméstica. A violência doméstica, eu tenho grande aposta de que estará na prova da PCDF, tá bom? Eu acho muito difícil eles não colocarem questões de violência doméstica, Lei Maria da Penha, feminicídio, tá bom? Então essas hipóteses da violência contra a mulher na sociedade é bem provável que esteja dentro da nossa prova da PCDF. Um detalhe aqui importante, vamos lá, parágrafo 9º. Olha o que diz. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é fundamental. O parágrafo 9º, a violência doméstica pode ter como sujeito passivo tanto homens e mulheres, quanto mulheres. Galera, não confunda o artigo 129, parágrafo 9º, que é a violência doméstica, com as hipóteses da Lei Maria da Penha, tá bom? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, ela se aplica somente às mulheres. Ela pode ter como sujeito passivo somente as mulheres. Já o delito de violência doméstica, não. Então, o que acontece quando uma mulher é agredida pelo seu marido? Olha aqui o que acontece. A gente incide o artigo 129, parágrafo 9º, tá bom? Do Código Penal, combinado com a Lei 11.340, de 2006, tá bom? Isso daqui é quando a gente tem uma agressão, uma violência física, em que o sujeito passivo seja uma mulher. A gente vai combinar o artigo 129, parágrafo 9º, com a Lei 11.340. Beleza. E quando for um homem a vítima? Aí vai simplesmente o agente responder pelo artigo 129, parágrafo 9º, sem haver a combinação com a Lei 11.340, porque a Lei 11.340 se aplica somente à mulher, mas o delito de violência doméstica se aplica a qualquer pessoa. Olha aqui, vou repetir. Se a lesão for praticada contra ascendente, um filho que agride o pai, é violência doméstica? Sim. Contra descendente, uma mãe que agride o seu filho, entra violência doméstica? Entra. Irmão que agride irmão, irmã que agride irmã, entra também na violência doméstica. Cônjuge, companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido. Galera, isso daqui é até um amigo. Um amigo pode entrar como sujeito ativo ou sujeito passivo desse delito. Tá bom? O que é a convivência? A convivência não é coabitação. Coabitação é morar junto, lá, dormir no mesmo teto. Isso é coabitar. Conviver, não. É aquela pessoa com quem você sai para jantar, com quem você sai para almoçar, com quem você faz programa juntos. Às vezes até alguém que você vê todo dia na faculdade. Você está convivendo com aquela pessoa. Então as hipóteses de violência doméstica são muito amplas. Muito amplas. Mas cuidado, porque a prova ela tem que deixar claro para você que há essa convivência. Olha só, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, ou seja, agressão de um patrão em relação à sua empregada doméstica.
Está se prevalecendo das relações domésticas, de coabitação hospitalidade. A gente vê muitas pessoas morando de favor. Bota uma pessoa lá, um tio para morar de favor na sua casa, e você um dia está com raiva dele, agride o seu tio. Você vai responder por violência doméstica. Tá bom, pessoal? Então atenção nessas hipóteses aqui e lembrando sempre que o delito de violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, pode ter como sujeito ativo e como sujeito passivo homem ou mulher, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Vamos lá, galera. Atenção aqui em relação a essa pena. A pena é sensivelmente maior. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. O que isso significa? Significa que se uma mulher, tá bom? Vamos botar aqui uma mulher como autora. Uma mulher agride a sua irmã, tá bom? Residem juntas lá, agrediu a sua irmã e elas são levadas para a delegacia. E essa mulher que agrediu foi presa em flagrante, tá bom? Aí eu te pergunto, como ela foi presa em flagrante, ela pode assinar termo circunstanciado, assinar o termo de compromisso de comparecimento e ser liberada? Não. Por quê? Porque o delito de violência doméstica não é um delito de menor potencial ofensivo. É um crime de médio potencial ofensivo. E nesse caso aqui, deve ser realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante. Portanto, a pessoa, o sujeito ativo desse delito, vai ficar preso. Claro que o delegado pode arbitrar fiança, porque até 4 anos, pena máxima de até 4 anos, pode ser arbitrada fiança pela autoridade policial. Mas, de qualquer maneira, deverá ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Beleza? Muita atenção em relação a isso daqui, ó. 3 anos, a pena máxima. Muito bem, meus amigos. Vamos falar mais aí sobre esse delito de violência doméstica, parágrafo 9º. Olha só, com relação, continuando aqui no parágrafo 9º, vamos falar desse artigo 41 da Lei 11.340 da Lei Maria da Penha. Vem comigo aqui. O parágrafo 9º, tá bom? Violência doméstica. Quando ele tem um homem como vítima, como sujeito passivo, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada? Pergunto a você. Tranquilo, né, pessoal? A lesão corporal do parágrafo 9º, essa lesão corporal aqui de violência doméstica, pode botar aí na tela. Essa lesão corporal aqui da violência doméstica, ela trata de uma lesão corporal leve, tá bom? E a gente vai ver daqui a pouco por que eu estou falando isso. Mas essa daqui é uma lesão corporal leve. A gente viu que a pena máxima da lesão corporal leve, lá do artigo 129 caput, a pena máxima é de 1 ano. Aqui a pena máxima é de 3 anos, tá bom? Mas é uma hipótese de lesão corporal leve. Lembra que nós vimos, em relação ao artigo 88 da Lei 9.099, tá bom? Lei 9.099 de 95. O que dizia o artigo 88? O artigo 88 dizia que lesões corporais leves e lesões corporais culposas só se procedem mediante representação. Tá bom? Então, olha aqui, vem comigo que isso aqui é importante, galera. Isso aqui vai estar na prova. Se um homem é vítima de violência doméstica, o crime é de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Se um homem é vítima desse delito, o delito é de ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo? Beleza. Professor, e se a gente tem uma mulher sendo vítima desse delito? Aí a coisa muda de figura. Aí muda completamente. Por quê? Olha aqui. Falei pra vocês, quando é o homem, a gente vai aplicar lá o artigo 88 da Lei 9.099, tá bom? Que vai dizer que lesão corporal leve ou lesão corporal culposa só se procede mediante representação. Então esse artigo 88 ele vai ter aplicação aqui também na violência doméstica. Beleza. E quando é uma mulher? Olha aqui o que diz a Lei Maria da Penha. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 95. Veja, pessoal, nenhum dispositivo da Lei 9.099 se aplica às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, as hipóteses da Lei Maria da Penha. Então eu não posso aplicar suspensão condicional do processo, eu não posso aplicar termo circunstanciado, transação penal, no que concerne às hipóteses de Lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que isso quer dizer? Que esse artigo 88
ele não é aplicável quando nós temos uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, se eu não posso aplicar o artigo 88 da Lei 9.099 à hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que eu tenho aqui em relação a esse delito? Que quando nós temos uma mulher como vítima de violência doméstica, o crime é de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Se for homem, professor, tá aqui. Ação penal pública condicionada à representação. Beleza, pessoal? Entendeu isso daí? Isso daqui é fundamental, tá bom? Isso é fundamental. E a gente tem uma súmula. Olha aí na tela, a gente tem uma súmula para complementar. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, tá bom? Nossa, professor, era mais fácil você ter só passado a súmula pra gente e estava tudo resolvido. Não, eu quero que vocês entendam a súmula. Porque quando vocês entenderem a súmula, isso daqui cair numa prova discursiva para vocês, vocês vão saber explicar cada detalhe, essa construção. Isso daqui levou-se tempo para levar a esse pensamento, a essa súmula. Houve muita polêmica em relação a isso daqui. E depois de muito debate, chegou-se a essa súmula. Mas isso daqui pode cair numa prova discursiva, pode até eventualmente cair numa prova objetiva também. Os fundamentos dessa súmula. Beleza, galera? Muito bem. Não acabou. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Eu não falei para vocês que era cabível o princípio da insignificância em lesões corporais? Sim, em lesões corporais é cabível o princípio da insignificância. Entretanto, se essas lesões corporais, ainda que leves, sejam cometidas contra a mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, beleza? Não há conduta insignificante. E isso vale, inclusive, para lesões corporais culposas, tá bom? Isso aqui vale, inclusive, para eventuais vias de fato. É uma contravenção penal. Mesmo assim, não é aplicável o princípio da insignificância. Beleza, galera? Muita atenção em relação a essa súmula 589 do STJ, também tem grandes chances aí de estar na nossa prova. Fechou? Muito bem, galera. Vamos lá. Por que eu falei para vocês que o parágrafo 9º se aplicava somente às lesões corporais leves? Porque nós temos esse parágrafo 10 aqui, ó. O parágrafo 10 ele vai dizer: nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º, professor, o que é parágrafo 1º a 3º aí? Simples, o primeiro são as lesões corporais graves, o parágrafo 2º são as gravíssimas e o terceiro é a lesão corporal seguida de morte. O que o parágrafo 10 está dizendo? Nos casos de lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Vem comigo, para você não ficar perdido. O parágrafo 9º, ele se aplica somente na hipótese de lesão corporal leve. Professor, eu tive agora uma lesão corporal grave no contexto de violência doméstica, seja contra a mulher, seja contra o homem, tá bom? Aqui a gente já saiu do âmbito lá da Lei Maria da Penha. Parágrafo 10, ele está falando, seja vítima homem, seja vítima mulher. Vamos supor que um pai agride o seu filho de tal maneira que o seu filho sofre uma lesão corporal grave. Por qual delito esse pai vai responder? Ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 1º. Pena de 1 a 5 anos. Com o detalhe combinado com o parágrafo 10. Aumento de 1/3. Então, se a gente tiver uma hipótese de lesão corporal grave, gravíssima ou lesão corporal seguida de morte no contexto de violência doméstica, a gente aplica o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, mas a gente vai aumentar a pena em 1/3. Tá bom, pessoal? Então, atenção também aqui nesse parágrafo 10. O parágrafo 9º, violência doméstica, vai se aplicar somente à lesão corporal leve. Mas se a gente tiver uma situação de violência doméstica numa lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, a gente aumenta a pena em 1/3.
Muito bem. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência, tá bom? Isso aí também é relativamente novo, é importante saber aí essa hipótese do parágrafo 11, tá bom? Só lembrar aí, não tem muitos comentários a fazer sobre esse parágrafo 11 não. E por fim, vamos acabar a nossa aula aqui nesse parágrafo 12. Olha só. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Galera, se liga. Aqui, na lesão corporal, essa pena será aumentada de 1 a 2/3 se houver uma lesão corporal praticada contra agentes ou autoridades de segurança, ou contra seus familiares em razão das suas funções. Beleza. A pena, então, aqui vai ser aumentada de 1 a 2/3. Essa hipótese do parágrafo 12, ela já vem prevista lá no artigo 120, deixa eu botar aqui para cima, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, tá bom? Que vai ser uma hipótese, uma qualificadora do crime de homicídio, tá bom? Então vem comigo aqui. Essa hipótese de lesão corporal praticada contra agente ou autoridade de segurança, aqui na lesão corporal é uma causa de aumento de pena. Já lá no homicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, é uma qualificadora do delito de homicídio. Pessoal, eu não vou trazer aqui todos os comentários a respeito de quem está incluso nessas hipóteses aqui de agente, autoridade de segurança, porque a gente já fez também isso lá no artigo 121, tá bom? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Com relação aos homicídios qualificados, os homicídios qualificados são delitos hediondos, isso mesmo, eu sei que era isso que você estava pensando. São delitos hediondos. Todos os homicídios qualificados são crimes hediondos, é o que está na Lei 8.072. Então, você praticar um homicídio contra um agente ou autoridade de segurança no exercício da função ou em razão delas, ou contra parente consanguíneo até 3º grau em razão das funções desempenhadas por esse agente ou autoridade de segurança, homicídio qualificado. Beleza, fácil, não tem dificuldade. Homicídio qualificado, crime hediondo. Beleza. Aqui, que se trata de uma causa de aumento de pena, não é uma qualificadora da lesão corporal, é uma causa de aumento de pena da lesão corporal. Eu te pergunto, essa hipótese aqui de lesão corporal praticada contra agente ou autoridade de segurança configura ou não um delito hediondo? Galera, atenção nisso daqui. Sabe por que você tem que ter atenção? Porque vocês vão ser agentes de segurança. Vocês vão integrar a PCDF. Vocês estarão abarcados dentro dessa hipótese aqui de causa de aumento de pena da lesão corporal. E o examinador, ele sabe disso e pode querer cobrar. Então, olha aqui o que diz a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Artigo 1º, inciso 1A. É crime hediondo, tá bom? O que está dizendo aqui no artigo 1º é o seguinte: será considerado crime hediondo lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, blá, 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 exatamente o que está aqui no artigo, no parágrafo 12. Vem comigo. Pessoal, veja, atenção, atenção, atenção. Quando a gente está diante dos crimes hediondos, homicídio praticado contra agente ou autoridade de segurança, em razão das suas funções, ou no exercício dela, ou contra seus familiares até 3º grau, consanguíneos até 3º grau, tranquilo, crime hediondo, acabou. É homicídio qualificado, acabou, não vou nem falar mais dele. Quando nós estamos diante da lesão corporal praticada contra agentes ou autoridades de segurança, em razão de suas funções, no exercício dela, ou contra seus parentes consanguíneos até 3º grau, em razão das funções desempenhadas, veja, se há uma lesão corporal leve, não é crime hediondo. Lesão corporal grave, do parágrafo 1º do artigo 129, não é crime hediondo. Somente será crime hediondo se a lesão corporal for gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Então você é agente da Polícia Civil do Distrito Federal, escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, você fez a oitiva de uma pessoa, ou então você prendeu um sujeito, tá bom? Você efetuou a prisão lá de um sujeito, o sujeito marcou tua cara e fala, quer saber, eu vou dar um pau nesse agente, nessa escrivã, porque eu não gostei da forma que eles me olharam, da forma que eles me prenderam. Aí um dia você está saindo da sua delegacia, chega esse agente, chega esse criminoso
e vai e começa a te agredir. Essas agressões geraram lesão corporal leve. Legal, ele responde aqui pelo parágrafo 12. Ele responde pelo parágrafo 12. Não é crime hediondo. Essas lesões que ele causou agora geraram lesões corporais graves. Ele responde pelo parágrafo 12, por essa causa de aumento de pena. Ele responde pelo parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 12. Mas não será crime hediondo. Só que agora ele te agrediu tanto que gerou uma lesão corporal gravíssima, de forma que você está incapacitado permanentemente para trabalhar como agente ou como escrivão da PCDF. Veja, nesse caso, esse criminoso vai responder pelo delito de lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129, combinado com o parágrafo 12, vai ter essa causa de aumento de pena, e trata-se de um delito hediondo. Beleza, galera? É isso. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a lei de crimes hediondos delimitou para ser hediondo somente a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal grave gerada contra agente ou autoridade de segurança não será delito hediondo. Muito bem, galera? Então, um grande abraço. A gente finaliza aqui crimes de lesão corporal. Vamos continuar nosso estudo de crimes contra a pessoa, beleza? Mas aqui a gente finaliza e vamos fazer agora alguns exercícios. Um grande abraço, até lá!